Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Isso, para nós é sempre um prazer que você fique aí, que você dê sua opinião, que você participe, né, Mendes? Porque nós aqui damos nossos pitacos, né? Sabe, e é muito bom, sabe? E hoje nós escolhemos para a nossa pauta falar sobre oração, porque a oração é o combustível da nossa vida cristã. Sim, sim. Tá? Então, não se esgota o assunto, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre quando as nossas orações são impedidas. Tá? Isso. É um tema muito legal, né, Mendes? Eu gostei, porque às vezes a gente se empenha e não está dando certo, ou será que está dando certo? Pois né? É um assunto muito amplo mesmo. É né? muito comum as pessoas terem dúvidas a respeito disso, colocarem assim, olha, eu tenho uma porção de oração que não é atendida. Isso. Né? E daí a gente... Uma outra coisa, não te cortando, mas às vezes, ora você, que parece que a oração do outro tem mais poder do que a da gente, né? Então, e até a ausência de resposta. Isso. Eu digo, a ausência de resposta pode ser interpretada como um não, né? Às vezes. Exatamente. O não também não é resposta? Também não é No resposta. diálogo natural né? No diálogo natural. Tem sim ou não, né? Então, e assim, as pessoas perguntam, tem uma oração que seja melhor do que a outra? Isso, né? Isso que eu quis dizer, assim, será que tem alguém que tem mais poder na oração? Ou a maneira até de de falar, né? Mas hoje a gente quer focar em algumas situações onde a Bíblia diz que as nossas orações são impedidas, sabe? Isso. Então, a gente precisa saber os motivos, porque às vezes você está aguardando uma resposta, você tem isso e aquilo, e não sabe que a tua oração tinha um impedimento. Isso, né? a grande pergunta que eu faço para você, então, hoje, assim, e o que impede as nossas orações, né? Um dos motivos mais conhecidos, esse eu tenho a impressão que você já conhece, mas a gente tem que retomar como primeiro mesmo, é um dos motivos, ele está narrado no livro de Daniel, né? Quando Daniel diz assim, que orava para o Senhor, havia semana, e semana estava orando, aí ele teve uma visão. Fazia 3 semanas que ele estava orando e chorando, e ele teve uma visão, e eu vou compartilhar isso com você. Daniel 10, a partir do 12, diz assim, então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Bom, deixa eu te falar que o rei da Pérsia ali é um espírito maligno, né? Para você sabia, né? Mas é um espírito maligno, né? E aí é legal que você trouxe que, acima de tudo, as orações são espirituais, né? As contendas no mundo espiritual, então, né, o que ele disse, o que estava impedindo, já que nós estamos falando quando nossas orações são impedidas, o que estava impedindo a oração de Daniel? Na verdade, o que estava impedindo a resposta da oração, porque desde o primeiro momento ela já tinha sido ouvida. Agora, por que a resposta não veio? Vai ter outros impedimentos, mas neste caso, porque havia uma guerra espiritual. Né? E para 2 coisas, né? A gente vê que Deus ouve, Deus responde, e que tem um entrave espiritual para chegar a resposta aqui. Como a gente tem que estar atento a isso, a isso, sabe por quê? Por isso nós conversamos. Se você diz assim, por exemplo, mas vamos pegar como Daniel, faz 21 dias que eu estou orando, e essa era uma necessidade, tipo, urgente precisava ter e tal. Quem sabe a gente não precisa parar um pouco com a oração e pensar,
tem uma guerra espiritual por trás disso. Trás disso, Uma guerra espiritual é quando o inimigo encontrou uma legalidade para impedir isso. Isso, tá? exatamente. Ele não tem tanto poder assim de fazer isso de qualquer maneira. Ah, agora eu vou lá. Ele tem que ter encontrado uma legalidade que você vai discernir. Por isso que as pessoas falam, o que é uma guerra espiritual? Hoje o nosso assunto não é guerra espiritual. É só dizendo que um dos primeiros motivos é esse. Às vezes você tem que discernir que é uma batalha, guerra, que tem um inimigo por trás disso. Aí não é só oração. Aí, às vezes, vai jejum, vai corrigir a falha, fechar a brecha, como a gente diz, né? Para não dar legalidade para o inimigo, né? Para isso, né? E você vê que interessante, Mirtz, como é potente, porque se nós que já conhecemos a história de Daniel, a gente viu que não era nem nele a brecha, porque Daniel, pelo que a gente sabe, era íntegro. E era, várias vezes Deus ainda fala, você é meu amigo, você é amado do Senhor. Então você vê, a brecha não era nem nele, era no povo, né? Então, oração sem resposta, a Bíblia diz que praticamente não existe. Você sempre vai ter uma resposta. Porque Deus deu essa promessa de resposta. Por exemplo, Salmo 51:15 está escrito assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Tu me glorificarás. O Salmo 91:15 diz: quando ele me invocar, eu o responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e eu o honrarei. Então, respostas, ele tem promessa de resposta. Ele tem promessa de responder. O que a gente tem que olhar é que tipo de impedimento, né? Então, vamos lá, bora conversar sobre isso, né? Exatamente. Um dos motivos que as nossas orações são impedidas, talvez não seja tão conhecido como o de Daniel, mas que seja, né? O principal, é falta de fé e de perdão. Vou ler o versículo para a gente conversar sobre ele. Em Marcos 11 está escrito assim: por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que vocês receberão. Quando vocês estiverem orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe de vossa ofensa. Isso, duas condições aí já. Duas condições importantes, e dá para dizer que a segunda eu acho que é mais difícil que a primeira, porque crer, ou você crê ou não crê, né? Sabe? É mais taxativo. Agora, mas a gente ouve, você sabe que às vezes eu ouço pessoas falando assim, eu não botei muita fé, mas orei mesmo assim. Isso. Gente, você adiantou então? Se você orou sem fé? Não, né? Ele diz assim, para você colocar em essa oração, você tem que ter fé. Você precisa acreditar que haverá uma resposta para essa oração. Exatamente. Né? Aí é importantíssimo. E eu acho que a história do pecado e do perdão é interessante, porque tem coisas que a gente pode ter esquecido, né? Eu, pelo menos, não sou uma pessoa muito amargurada, nem muito vingativa. Mas, com tendas e algumas complicações, a gente vai se metendo sempre, né? E, às vezes, você nem percebeu muito, ou tem que pedir assim, Senhor, dá-me clareza do que eu preciso perdoar, do que eu preciso ver, para que as minhas orações cheguem ao teu altar, né? Que o Senhor responda a minha restauração. Sabe, queridos, quando Jesus dá um modelo de oração, e nele inclui a palavra perdoa os meus pecados, mas não é assim que você deve orar, chegar diante, agora eu vou orar, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você tem que saber qual é o pecado, né? Mostrar arrependimento dele, né? Para receber esse perdão. Porque, às vezes, alguns pecados, não precisa nem ser tão sérios, eles requerem que você faça alguns ajustes, algum ressarcimento, algumas coisas que você tem que ir lá conversar com a pessoa, reorganizar, refazer, né? Pagar, ajustar, né? Não, aí arrependimento não. A gente vê as falas de Jesus. Você está perdoado, vai e não peca mais. Né? Para por aí, né? Ou qualquer... Agora, e assim, o difícil é assim, é que você às vezes pede em oração uma coisa que você acha impossível. Bom, de fato é impossível para você. Mas se você não crê que ela é possível para Deus, está orando sem fé. Que é um impedimento
para a oração. A palavra, não sou eu que estou dizendo isso, nem a Eliane. Está escrito aqui. Nós estamos vivendo num grupo uma situação dessa, uma oração por um filho de uma amiga, né, de uma querida, que está numa situação, numa doença. Então, assim, é exatamente o que você está falando. Eu tenho pedido para que Deus veja se eu tenho algum pecado, para que Ele faça um milagre na vida da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que entregar com humildade, né? Essa palavra que você usou, por exemplo, oração pedindo milagre. Como é que você vai orar pedindo milagre se você não crê na possibilidade do milagre? Você pede dizendo assim, nossa, mas isso é quase que impossível. Só a palavrinha quase que impossível já demonstra falta de fé, né? E outra coisa que nós comentamos, nessa situação me veio ao coração, a gente fala assim, Senhor, faz um milagre. Mas eu estou pedindo com humildade, não estou dando ordem, né? Quer dizer, mas que seja feita a sua vontade, porque Jesus fala no eu tenho, tem coisas, por exemplo, tudo aquilo que foge do meu controle, é um milagre que eu preciso. É um milagre. Se eu não sei fazer, tem que ser um milagre. Se não sei fazer pelas vias humanas, não dá certo. Não é possível, né? Tem que ser milagre. Tem que ser milagre e a gente põe-se com muita humildade aos pés de Deus, que Ele tenha misericórdia, né? Olha, a palavra de Deus é muito clara em Mateus, no mesmo Mateus 5, 23 a 25, quando diz assim, portanto, se você estiver apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali do altar, deixa diante do altar a tua oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Sabe, Deus está dizendo assim, olha, mesmo que você queira trazer ofertas para mim, trazer louvores e tudo mais, se você tiver coisa que resolver com outro, faz isso, deixa isso para depois. Isso. Porque não adianta você estar com o coração sujo, né? A casa suja, que a gente usa a ideia do coração, né? Com a casa, se você vai querer trazer um rei para para visitar, ou que você queira fazer uma homenagem a alguém, ou como o caso de Deus, né, que é o nosso Senhor, que Ele vai entrar no coração, que Ele vai aceitar o seu convite para vir, né, que Ele vai ouvir as orações. Então, você tem que se limpar, né? Tem que sondar o coração. Queridos, né? O teu coração, cheio de mágoa com o irmão que você não liberou o perdão, a tua oração não vai ter o efeito que ela precisa ter, sabe? O teu coração não está envolvido de maneira limpa na oração. É verdade, né? Não. Bom, outro motivo que a nossa oração é impedida é quando nosso lar não está em harmonia, né? A palavra de Deus diz assim em 1 Pedro 1, para mulheres e depois no 7 para homens. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento da sua mulher. 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, duas ordenanças muito claras, tanto para a mulher quanto para o homem, quando você vai orar. A do homem é que pega mais ainda, né? Pega mais ainda. Porque ele disse com todas as palavras, se você não tratá-la com honra, não viver com ela entendimento, não adianta orar. Não adianta. Uau. Né? Que forte, né? Homens, por favor, prestem atenção, né? E eu já volto com a parte das mulheres. Vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já. Estamos de volta. E nós estamos conversando quando as nossas orações são impedidas. E agora a gente chegou num ponto assim tão que a gente tem que cuidar, porque as nossas orações são impedidas
quando a gente não cumpre as nossas obrigações bíblicas dentro do lar. Dentro do lar. A minha função como esposa, do marido como marido, Como né? marido. E assim, não é querendo trazer o dedo, né? Mas assim, como tem no mundo secular e até dentro da igreja papéis desvirtuados, famílias desestruturadas, né? Sim, e daí vai diante de Deus buscar ajuda, porque as nossas orações, e não tem nada de errado disso, são buscando realmente resolver Resolver necessidades as nossas, situações, coisas que nós precisamos. Mas da nossa parte, nós estamos deixando isso como se fosse um problema de Deus. Né? Exatamente, estamos entregando tudo para Ele e as nossas brechas, né, que a gente tem que fechar, corrigir as nossas ações, né, os nossos valores, né, mesmo? Sabe, gente, como é que pode, a gente sabe que tem isso, a gente é muito franca nessas conversas, o casal vai dormir, hora antes de dormir, um virado para um lado, virado para o outro, porque os dois estão desentendidos. Desentendidos, exatamente. Né? Que eficácia vai ter a oração feita antes de dormir? De dormir, né? Exatamente. A palavra de Deus sempre, em outras palavras, diz, resolve o problema com teu marido, com teus filhos, tudo mais, converse, ajeita tudo, sabe? Porque agora tem gente que ainda acha que esse tipo de conversa cabe dentro da oração, que é uma possibilidade, uma grande possibilidade de erro, né? Isso. Aí você está orando e dando indireta para o outro. Né? Isso não tem isso. É perigoso. Né? Porque em vez de ser uma oração a Deus, é um recado para o outro. Para o outro, né? Deus vai entender esse jogo de triangulação aí, né? Muito, e é comum, gente. Por isso a gente precisa conversar sobre essas coisas, né? Resolver o conflito e a conversa com o cônjuge, conversando com o cônjuge, e a oração é para Deus. E sabe, queridos, esse permanecer em Deus é garantia da oração ser respondida. Está escrito lá em João 15:7, está escrito assim, se vós permanecedes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. E você é... Uau! Sabe? Obediência. Não dá para ter oração respondida quando você não está obedecendo. E vou te falar uma coisa necessária e bem séria. Às vezes você se julga obediente porque, de fato, você o é em 99%. Mas aquele 1% vai impedir toda a ação. Vai impedir as bênçãos. Isso que eu ia falar. Você já pensou você ter tudo para receber e por uma coisinha ou outra... Tão simples, às vezes, bênção, que precisa ser corrigida, né? É verdade. Porque esse é o lamento, sabe? Principalmente de mulheres. A gente fala porque nós trabalhamos com mulheres, né? Muito, né? E então, mulheres dizem isso mesmo. Nossa, mas eu faço isso, eu respeito, eu isso, eu aquilo. Ele elenca 5, 6 coisas, né? Que você pensa, nossa, que bom. Mas as tuas ordenanças como mulheres, você descumpriu 2 delas, bastou para as tuas orações serem impedidas, que essa é a nossa pauta, que é né? a pauta de hoje. Outro motivo para que as nossas orações não sejam entendidas, quando a nossa motivação é incorreta. Incorreta. Essa é difícil. E Deus tem que nos mostrar, tem que pedir iluminação de Deus também, né? Porque é o que a gente comenta. Às vezes o desejo do nosso coração é enganoso, né? Sim. É só por um deleite, por um prazer, às vezes por um capricho. E Deus não faz isso, né? O recado de Tiago é claríssimo. Tiago 4:3 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites, sabe? Então, quando os nossos desejos, quando o nosso pedido de oração são egoístas, não tem a ver, não tem como a oração ser atendida, né? Sabe? Sabe? E por incrível que pareça, você pode pensar que não, mas tem orações sim, assim, Senhor, sabe, não permita que meu marido faça isso ou aquilo, como se você soubesse o que é melhor para o seu marido. Esse é o tipo da oração que está com desejo egoísta. Você não sabe o que Deus tem para o seu marido. E se a atitude que ele tem for errada e Deus precisar que ele cometa aquela falha para consertá-lo? Para consertá-lo, exatamente. Não é isso? Né? É muito difícil esse tipo de intercessão quando a pessoa às vezes não quer. Normalmente eu falo assim, para Deus, ilumina a mente, o coração dele, porque na hora que ele tiver decidido, seja de acordo com a sua vontade. Né? Esta é a chave, sabe? É a vontade de Deus. Porque, às vezes, até de maneira
bondosa, nós queremos evitar um problema maior. Problema, principalmente assim, você evita que passe, né? Não quero que meu filho sofra. E daí, se ele precisar passar por aquilo, para ele crescer, para ele amadurecer, para receber o que Deus quer dar para ele. Né? Jacó, por exemplo, não queria jamais que José passasse tempo na prisão, fosse no poço, né? Claro. Mas lá no fundo... Se ele soubesse disso... Quando ele era já governador do Egito, que trouxe todo mundo e salvou, foi, puxa, que benção, era isso que ele queria, né? O propósito era esse, o propósito era maior, né? Era maior, exatamente. Sabe? Agora é assim, porque passa uma dúvida, por doença, por exemplo, essa é o mais comum de todo, e diz assim, eu estou orando por cura, e daí, mas será que Deus quer curá-lo, ou Deus vai curá-lo, ou outras coisas, sabe? Gente, nós temos que fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia diz, tem alguém entre vocês doente? Vai lá e ore. A ordenança vai lá e ora. Não é você que vai curar. Isso. Né? Quem vai curar é Deus. É Deus. E a gente até coloca, né? Eu normalmente falo assim, se é da sua vontade, nós queremos, nós intercedemos para que o Senhor cure. Mas está em suas mãos e seja feita a sua vontade, né? Este é o modelo de oração, porque a oração tem que terminar dessa maneira. Seja feita a sua vontade. Nós temos o entendimento que a vontade dele é trazer cura. É trazer cura, é soberana e é trazer cura. Quando ela não acontece, o motivo eu posso ignorar, mas ele sabe. Ele sabe. Né? Ele sabe. E assim, eu lembro que uma vez, foi num livro, tudo... um dos membros da igreja chegou até o pastor e falou, pastor, eu quero conversar com o senhor. O senhor, todos os cultos dessa igreja terminam com oração por cura. O senhor faz um apelo, diz assim, se você está doente, vem aqui para ser curado. Eu frequento essa igreja e vejo o senhor fazer isso todos os cultos. Só que metade dessa gente não foi curada. Ele falou para o pastor. Aí o pastor falou, então, querido, aí o problema não é meu. A ordenança bíblica é que eu ore por eles. Então eu faço isso, como você disse, em todos os cultos. Eu chamo aqui e oro por eles. Agora, quem vai curar é Deus. A metade que Deus quer que cure vai ser curada. A outra, sabe, aí é com Deus, né? E isso é uma coisa interessante também, Mitz. Nós já falamos da obediência, né? E a outra é aquele coração contrito de aceitar quando não cura. A vontade de Deus. Quando falece, né? Porque às vezes por uma doença, ou quando você não recebe, que é um não de Deus, né? Vamos dizer assim. É uma Porque o não é resposta, tem que aceitar. É uma aceitação e com uma gratidão, né? Que não é fácil, né, Mirtes? Sim, né? Sabe, queridos, Deus tem propósito que eu desconheço. A gente vai saber, você não... Eu acredito que numa outra dimensão, quando nós estivermos com ele, como é a promessa, talvez seja esclarecido. Ou se não for, também não vai fazer diferença. Também, que daí já passou tanto tempo, né? Já aceitou. Tem outros motivos, por exemplo, Isaías 1, Deus falando, Isaías 1, no 11, diz assim, de que me serve a mim, Deus falando, de que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais cevado, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isso, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é a abominação. As luas novas, o sábado, a convocação da assembleia, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Eu vou até parar um pouquinho para a gente comentar depois. Sabe, olha o recado claro que Deus está falando para esse povo, sabe? Você acha que porque você está indo para a igreja, né, você está respeitando, sabe lá, o sábado aqui no caso, trazendo oferta, louvor, você vai ter a oração respondida? E ele vai dizer porque no verso 15 deste Isaías 1,15. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que se multipliquem as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Aí você vai pensar, claro, Deus não ouve assassino, sabe?
o texto é pesado. Pesado. Mas você não pense que você, porque nunca matou ninguém, não tem as mãos sujas de sangue, né? Tem várias formas de matar, né? Não, eu vou ler uma para você não ficar em dúvida, para você achar que... João 3 diz assim, todo o que odeia o seu irmão é homicida. Então, pronto, na primeira, tá? O tá? ódio mata, né? Queridos, então, se você tem muita raiva de alguém que é ódio, você às vezes nem usa a palavra ódio porque é pesada, mas você tem muita raiva, Deus compara isso a um homicida. Você tem mão suja de sangue, sim, se você tem essa raiva. Acho que a inveja também, né? A inveja quer tirar do outro tudo que ele tem, né? Suga do outro a vida, né? Sabe? E a gente... E essa... ter as mãos sujas, matar, né, suja de sangue, sabe como que a gente às vezes mata o outro com a nossa língua, não é isso? Sim, né? Com a indiferença, né, às vezes você faz de conta que o outro não existe, né, apagou. Existem tantas maneiras, né, mas a língua, Tiago diz a respeito dela, Tiago 4, 6, diz assim, a língua também é um fogo, a língua... qual o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Né? Olha, a língua então, queridos, poderosa. Sabe, você vai orar, falar tanta coisa bonita quando você falou alguma coisa que machucou teu irmão, magoou teu irmão. Maldice, né? Maledicência, né? Fica Enfim, falando deixou ele cheio de tantas coisas, né? Um outro motivo que as nossas orações não são ouvidas, a palavra diz, é quando a gente tem ídolos dentro do nosso coração. Esse é forte. Sabe? Sabe, queridos, você às vezes pode imaginar que ídolo seja só imagens. E não é verdade. Se você tem alguma coisa muito forte no teu coração, a quem você oferece seu tempo, seu amor, e isso não é Deus... Não é Deus. Você tem um ídolo aí dentro. Tem um ídolo, exatamente. É uma coisa assim, muito interessante da gente deixar claro, que quando era politeísta, né, os vários deuses não se importam entre eles, mas Deus nos deixa claro, né, não terás outros deuses perante ti, né? Então, a imagem de Deus e todo o nosso amor tem que ser de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira muito forte em nossos corações, porque senão, por exemplo, às vezes a gente ama muito um filho, idolatra, né, aquela coisa. Você está pondo no lugar de Deus aquilo, como nós já comentamos, que às vezes a vontade de Deus é trabalhar o caráter desse filho, que vai judiar um pouco. Então, a gente tem que estar firme com Deus, não protegendo só o filho, aí né? às vezes você tem cuidado e diz, tá bom, mas né, o meu marido não é firme, não é ídolo. Mas tem homens, por exemplo, que o negócio dele, a firma dele, é o ídolo dele. Isso, o dinheiro, o dinheiro, né? O conglomerado que ele construiu, né? Tem pessoas que botam até filho, mulher, tudo em prejuízo. Em prejuízo em função do financeiro. Em função daquilo que ele construiu. São ídolos. Ídolos. Outra coisa também, que está ali vinculado a isso, mas é a ganância pelo poder, né? Às vezes mata, o poder às vezes também é um ídolo. É um ídolo muito forte e, de certa forma, muito presente, né? Queridos, tem vários impedimentos para oração. A gente mostrou um pouquinho, espero que tenha te ajudado. Convidamos você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.